Só botar em modo apresentação, por favor. Foi exatamente aí, Thaís. Certo. Isso mesmo. Pronto. Então, em relação aos mecanismos... Não, esse aí você já falou, você pode agora passar para o próximo, por favor. Certo. Aqui já foi também? Já. Essa Também. imagem? Também. Não, essa daí não. Certo. Se você voltar um pouquinho antes, volte um antes. Pronto. Pronto, Então, acho que você estava exatamente explicando isso aí. Pronto, essa figura. Em relação aos mecanismos, né? Essa imagem é justamente desse artigo que fala sobre o papel do sistema imune na LMA, e ele traz alguns mecanismos de escape, né? Que provavelmente são potencializados e são favorecidos pelo ambiente de imunossupressão, né? Do paciente receptor de transplante. Então, são diversos mecanismos, aqui ele dá ênfase em alguns que eu vou destacar, né? Como a gente falou, desde a apresentação alterada de antígenos, que aí evitam o reconhecimento e o ataque da célula leucêmica pelo sistema imune, até a expressão, né, de superexpressão de moléculas inibitórias, aqui o destaque para o PDL1 e o GAL9, liberação de outros fatores imunossupressores, como as espécies reativas de oxigênio, o IDO1, até citocinas, que também são imunossupressoras, como a interleucina 10 e o TGF-beta, que inibem, de certa forma, a função citotóxica das células T, das células NK, dos macrófagos, e levam a uma exaustão imune das células T. Essa outra imagem aqui também é para destacar esses mecanismos que, em último caso, eles levam a um bloqueio, né, da função das células NK, reduzem a função das células T, a função imune, alteram a apresentação de antígenos e promovem esse escape das células, né, leucêmicas. Em relação ao câncer derivado do doador, ele é ainda mais raro, mas ele é relatado em cerca de 0,01 a 0,2% dos receptores de órgãos sólidos e tem um prognóstico muito ruim, né, com uma mortalidade relatada de até 50%. Poucos casos foram comprovados na literatura, mas eu encontrei essa série de 14 casos descritos, em que 9 eram receptores de transplante renal, sendo um desses casos de LMA e 3 de sarcoma mieloide. Em relação à fisiopatologia, né, do câncer derivado do doador, se imagina que, em um primeiro momento, os tumores eles são transplantados junto com o órgão, enxertam apesar da incompatibilidade HLA, né, provavelmente devido à imunossupressão em que o receptor se encontra. E, nos casos de doença extramedular, uma explicação pode ser que as células tronco leucêmicas transplantadas, elas já residem em um nicho extramedular, dentro do halo enxerto, e aí, após o transplante, esses blastos, eles não abrigam a medula, vão permanecer preferencialmente em outros sítios extramedulares, provavelmente por conta de expressão, né, de outras moléculas de adesão. O objetivo aqui do nosso estudo, então, é apresentar um caso de LMA em um receptor de transplante renal, que nós acompanhamos, e fazer uma revisão breve da literatura. Nosso caso era uma mulher de 32 anos, procedente e residente de Natal, profissional autônoma, que teve um histórico de insuficiência renal terminal com necessidade dialítica, não teve um fator etiológico esclarecido, porque o rim já estava esclerosado na biópsia, e ela foi tratada com transplante renal em 2015 de um doador falecido. Durante o transplante, ela foi submetida à indução com globulina antitimócito, e após o transplante foi iniciada a imunossupressão com micofenolato de sódio e tacrolina. Antes do transplante, as sorologias para EBV, vírus B, C e HIV da receptora eram negativas. Em relação aos antecedentes médicos dela, ela teve um episódio de reativação de CMV durante o segmento do transplante renal, foi nos 2 primeiros anos pós-transplante, e foi tratada com ganciclovir, e tem a descrição de história de neoplasia gástrica na família materna. Essa paciente ela evoluiu com citopenias, inicialmente era anemia e leucopenia, desde maio de 2023, tinha um HB de 11,4, 1.400 neutrófilos, plaquetas de 167.000, assintomática. Nesse período, na verdade, em novembro de 2023, foi suspenso o micofenolato,
por conta das citopenias, ela foi mantida em uso de tacrolimus e prednisona em baixa dose. Mas mesmo depois da suspensão do micofenolato, houve persistência e progressão dessas citopenias. Continuava com um HB de 9, 539 neutrófilos, 97 mil plaquetas. E aí, em novembro de 2023, ela foi encaminhada para avaliação pela hematologia. Enquanto ela aguardava essa avaliação, ela teve vários episódios de infecção repetidas, né, com neutropenia, infecção urinária, infecção de viária superior, e ela fez uso de granuloquina em 2 momentos, em novembro e dezembro de 2023, que foram prescritos pela equipe do transplante renal. Durante esse período, ela não teve outros sintomas, não teve aumento de volume abdominal, febre, adenomegalia, perda de peso ou outras queixas. Depois da consulta com a hematologia, então, no final de dezembro de 2023, ela foi indicada a avaliação medular, ela foi submetida a mielograma, que mostrou uma medula hipercelular com 51% de blastos, né, sugerindo uma leucemia aguda, e a imunofeno comprovou a linhagem mieloide. E ela foi internada para seguimento e manejo pela hematologia. Na avaliação física admissional, ela não tinha grandes achados ao exame físico, não tinha linfadenopatia periférica, nem hepatite plena, sinais neurológicos, sangramento cutâneo mucoso ou outros, mas ela apresentava nos exames admissionais uma pancitopenia grave, uma hemoglobina de 7,1, 583 neutrófilos e plaquetas de 34.100 blastos circulantes, né, no sangue periférico. A creatinina vinha se mantendo, tinha uma boa função do enxerto, uma creatina de 1,3, e o nível sérico de tacrolimus estava em 2,8. Além desses exames, não tinham alterações em outros exames bioquímicos e foram repetidas as sorologias virais para vírus B, C e HIV que tiveram resultados negativos. Em seguida, essa paciente ela foi submetida à estratificação de risco por citogenética e biologia molecular. Foi realizado o cariótipo, que mostrou um resultado de cariótipo complexo. FISH para MLL não detectado, inversão do 16 não detectado, BCR-ABL negativo e pesquisa de FLT3 também, e NPM1 também não detectados. Ficou como alto risco por conta do cariótipo complexo. Essa paciente ela realizou, então, quimioterapia de indução, com 7+3. Durante a indução, ela teve episódio de neutropenia febril, mas hemoculturas negativas e evoluiu com recuperação hematológica completa. Não teve outras intercorrências. Após a indução, o mielograma do D28 ele mostrava remissão citomorfológica, mas não foi possível fazer DRM na época, por conta de restrição no laboratório. Ela foi encaminhada para avaliação pela equipe do transplante de medula por conta da LMA de alto risco. Tem um doador alternativo, que é a irmã apoidêntica, está cadastrada no Banco Internacional, até o momento não tinha identificado doadores não aparentados. Atualmente, ela concluiu a primeira quimioterapia de consolidação e aí na reavaliação medular, no D30, ela tinha remissão citomorfológica e DRM negativa, e se encontra realizando o segundo ciclo de consolidação. O que é que a gente encontra, né, na literatura em relação à LMA pós-transplante renal? De forma geral, né, mais de 70% dos casos de LMA pós-transplante, eles ocorreram dentro de 5 anos após o transplante do órgão sólido. Então, foi de forma mais precoce e declinaram rapidamente após esse período, como mostra essa revisão de 2013, que a gente vai falar um pouco sobre ela. Inclusive, em relação ao transplante renal, a mediana de intervalo entre a evolução do transplante e o desenvolvimento de LMA, ela foi maior em relação ao transplante hepático. Aqui ele traz o gráfico comparando o transplante de fígado com o transplante renal. O transplante renal é essa linha azul, que a gente pode ver que a maior parte dos casos de LMA pós-transplante renal, elas ocorreram nos primeiros 5 anos, depois foi havendo um declínio da incidência que se estendeu por algumas décadas, né, após o transplante. Quais as publicações, né, que a gente encontrou em relação à LMA pós-transplante, né? Descrição de 4 meta-análises, mas que não tinham enfoque em LMA, eles tinham enfoque em neoplasias em geral, comprovando o aumento de incidência, né, de câncer pós-transplante de órgão sólido.
Então, teve essa publicada na Suécia em 2013, uma na Austrália em 2006, uma no Canadá em 2007 e uma nos Estados Unidos, que foi o estudo SMART em 2010. Em relação às séries de casos, eu encontrei 4 séries de casos que tinham enfoque em LMA pós-transplante de órgãos sólidos. O primeiro foi publicado em 1999, 3 casos, um era transplante renal, um hepático e um pulmonar. O segundo publicado em 2013, que traziam 51 casos, na verdade, no total de LMA pós-transplante, dos quais 21 eram pós-transplante renal. Em 2017, a gente teve outra série com 14 pacientes após transplante de órgãos sólidos e em 2022, um relato de caso isolado pós-transplante renal. Também encontrei 2 estudos multicêntricos que tinham enfoque em LMA pós-transplante. O maior foi publicado em 2012 por Galé, mas também tem um publicado em 2014 do Transplant Center Match. Eu vou passar um pouquinho sobre cada um deles para a gente ver os resultados e esses que mostram incidência. Então, nessa primeira meta-análise da Suécia de 2003, eles avaliaram 5.931 pacientes receptores de transplante entre renal, hepático e de outros órgãos e descreveram apenas 5 casos de LMA. Quando a gente olha aqui nessa tabela, entre as neoplasias hematológicas, os linfomas não Hodgkin eram os que tinham maior aumento de risco, mas principalmente entre transplantes de outros órgãos que não o renal. Nessa outra meta-análise da Austrália, publicada em 2006, eles avaliaram 28.855 pacientes que tinham doença renal terminal, em estágio terminal. O objetivo era comparar a incidência de câncer em pacientes de LMA em pacientes que tiveram imunossupressão após o transplante com 2 períodos antes deles transplantaram, ou durante a diálise ou antes da fase dialítica, para mostrar que após o transplante existia um aumento da incidência. Eles descreveram 24 casos de leucemia, foi o que eu destaquei aqui embaixo, pós-transplante renal. E esse estudo ele sugeriu um amplo papel da interação do sistema imunológico e das infecções virais para o surgimento de neoplasia, mas não conseguiu mostrar evidência de infecções virais com o surgimento de melanoma ou de leucemia. Ainda desse estudo, eu trouxe esse outro gráfico para mostrar que todos os cânceres, exceto o de tireoide, que a gente pode ver aqui, que é aumentado em todos os períodos, todos os outros tiveram um aumento no período pós-transplante. Aqui eu destaquei os hematológicos, o aumento do risco ele foi bem expressivo para o não-Hodgkin, né, mais de 10, mas também para as leucemias. A terceira meta-análise é publicada no Canadá, em 2007, que avaliou 11.155 pacientes submetidos a transplante renal e descreveu 17 casos de leucemia, mas aqui ele não especificava entre linfóide e mieloide o subtipo, né? Apenas 17 casos de leucemia aguda. E essa última meta-análise, que foi o estudo SMART, publicado nos Estados Unidos em 2010, eles utilizaram essa base de dados C, né? Fizeram um estudo caso-controle de base populacional das neoplasias hematológicas. O objetivo era avaliar o espectro de neoplasias hematológicas associadas a transplante de órgãos sólidos em idosos. E aí ele incluiu 83.016 casos de malignidade hematológica e 166.057 pacientes controle, né? Casos controle. E aí descreveu 15 casos de leucemia pós-transplante de órgãos sólidos. Aqui eu destaquei as neoplasias hematológicas para a gente ver que, em relação às neoplasias hematológicas, o risco ele foi estatisticamente significativo, né, maior nas neoplasias linfóides, e aí quando a gente fala de linfoma não Hodgkin, o principal foi o difuso de grandes células B, tinha significância estatística, ele destaca aqui sublinhado. Em relação às neoplasias mieloides, quando eu olho para a neoplasia mieloide em geral, a razão ela também era significativa e o risco era aumentado, mas quando eu olhava para neoplasias mieloides específicas, algumas não tiveram significância estatística, né? Por exemplo, nesse estudo, a LMA. Em relação às séries de casos com enfoque em LMA pós-transplante, em 1999 tinha esse relato de 3 casos,
publicados, não tive acesso completo a ele, mas eram um transplante renal, um transplante hepático e um transplante pulmonar, e eles documentaram a origem receptora em um paciente. De 2013, a gente tem essa série que publicou 51 casos, é uma série britânica, 23 eram de pós-transplante renal. Nesse estudo, eles mostraram que a idade mediana do diagnóstico de LMA foi de 50 anos, o intervalo mediano entre a data do transplante e o desenvolvimento da leucemia foi de 3,8 anos, e o diagnóstico ele foi incidental em 40% dos casos. Mais de 20% dos pacientes eles eram assintomáticos. E a sobrevida mediana foi de só 3 meses, né, mostrando um prognóstico bem sombrio que os outros estudos também mostravam. O outro nosso série de casos de 2017, eles mostraram 14 pacientes após transplante de órgãos sólidos e também trouxe uma sobrevida mediana para todos de aproximadamente 6 meses. E esse caso isolado, pós-transplante renal, que foi publicado em 2022, ele trazia um paciente que desenvolveu LMA concomitante com sarcoma mieloide e tumor de músculo liso hepático associado ao EBV e num contexto pós-transplante renal. Em relação aos estudos multicêntricos, o maior foi esse publicado em 2012, que ele revisou mais de 200 mil casos de transplante renal e mais de 30 mil casos de transplante cardíaco, avaliando, né, coletando informações dessa instituição, que coleta dados de receptores de transplante de órgãos sólidos desde 1985 e de mais de 4.300 centros de transplante de todo o mundo. Mas eles incluíram só as leucemias em pacientes que tinham o transplante orgânico funcionante. Então, de certa forma, isso pode, inclusive, ainda subestimar a incidência. Eles encontraram que a razão de incidência padronizada ela foi maior entre os receptores de transplante cardíaco do que o renal. E isso serviu como um dado forte para mostrar também que a supressão imunológica está correlacionada a um risco aumentado de desenvolver LMA, especialmente quando ela é prolongada e intensa, o que acontece nos pacientes receptores de transplante cardíaco, que em geral têm uma supressão imunológica mais prolongada e mais intensa, embora ambos recebam, né, medicações imunossupressoras. E também o transplante cardíaco, outro dado é que eles recebem e fazem mais estudos radiológicos, então, de certa forma, são mais expostos à radiação ionizante, que também é uma causa conhecida para neoplasias mieloides. Aqui é um gráfico desse estudo, que ele mostra a comparação entre os receptores de transplante cardíaco, aqui em cima, uma razão de risco de 5,1, e os receptores de transplante renal, uma razão de risco de 1,9. O segundo estudo, né, multicêntrico foi esse publicado em 2014, nos Estados Unidos, que fez uma combinação, né, de dados nacionais sobre o transplante de órgãos sólidos com uma verificação sistemática de registros, né, populacionais. E aí eles mostraram que os receptores de transplante de órgão sólido eles têm risco aumentado para neoplasias mieloides, frequentemente LMA e SMD, que têm um prognóstico bem ruim e inferior. Em relação aos riscos para LMA, no órgão transplantado, eles viram os maiores riscos em receptores de pulmão, teve uma razão de 6,5. Aqui algumas tabelas e gráficos só para a gente entender. Aqui eu destaquei o risco das neoplasias mieloides, aí ele fala das neoplasias mieloides específicas, aqui na primeira parte, em relação à leucemia mieloide aguda. E no transplante renal, essa razão de risco ela foi de 1,8. Para a mielodisplasia 3,8, para a LMC 2,3 e para a policitemia vera 9. Né? Esse outro gráfico aqui é para a gente ver nos dois de cima, que aqui no gráfico A ele destaca a leucemia mieloide aguda, que quanto maior a idade no momento do transplante, havia um aumento da incidência de leucemia. Isso também aconteceu para a SMD. E aqui que quando a gente olha o passar do tempo, o risco de LMA, aqui no gráfico A, ele aumentou no primeiro ano 2 vezes, nos primeiros 2 anos, e depois ele teve uma queda. Então, realmente foi maior no período mais precoce, pós-transplante. Outros resultados que esse estudo mostrou também foi em relação às medicações imunossupressoras. O grande destaque aí foi para o uso da azatioprina como uma medicação
de manutenção inicial, que mostrou que é um fator de risco, tanto para a SMD quanto para a LMA, e isso já tinha sido mostrado em outras séries, né, como essa de 2004 e a de 2013 que a gente viu. Eles não conseguiram encontrar associação com outras medicações imunossupressoras, mas também tiveram algumas limitações, como o próprio acesso a saber quais medicações o paciente estava usando, por quanto tempo, qual a dose, que eles não conseguiram avaliar. E o risco de morte ele aumentou 14 vezes após o diagnóstico de LMA entre esses receptores. Esse outro gráfico aqui, ele mostra a sobrevida, né, global desses pacientes. A linha tracejada são os doentes transplantados contra a população geral, né, a linha contínua. Então, a gente pode ver que aqui na leucemia a sobrevida ela é menor. As evidências sobre o tratamento, elas são ainda mais restritas, né? A gente sabe que a viabilidade da quimioterapia, uma quimioterapia intensiva, nesse contexto de LMA pós-transplante, ela pode ser difícil, porque esses pacientes podem ter, inclusive, uma função orgânica frágil, né, do órgão transplantado, e que os dados sobre o transplante alogênico, apesar dele ser, né, indicado em LMA relacionado à terapia ou com alto risco citogenético, não existem muitos dados na literatura sobre o papel do transplante alogênico nesse cenário pós-transplante de órgãos sólidos. O que a gente tem bem consolidado é que existe a necessidade de reduzir a imunossupressão até para restaurar a vigilância imunológica. Então, eu devo tentar fazer uma redução gradual, mas na maioria das vezes isso não é suficiente para atingir uma resposta completa. E é o que a gente tem dessas séries de estudos publicados de como esses pacientes foram tratados, né, os que estão descritos na literatura. Nesse estudo de 99, os 3 pacientes eles realizaram quimioterapia intensiva e reduziram a imunossupressão para ciclosporina e prednisona em 2 dos pacientes e para prednisona isolada no outro. 2 pacientes dos 3 alcançaram resposta completa. Um teve a duração de remissão de 4,6 meses e o outro teve uma remissão de 15,2 meses e faleceu de septicemia enquanto estava em remissão. Na série de 2013, dos 23 casos pós-transplante renal, 3 desses pacientes receberam transplante alogênico. Um deles teve uma remissão completa, uma resposta completa por 1,5 anos. E um desses pacientes recebeu transplante autólogo. Eles não explicaram o motivo. Ele teve recaída e teve uma resposta completa por 2 anos. 4 pacientes desse estudo morreram antes de receber o tratamento e um foi tratado só com redução e suspensão das medicações imunossupressoras. Em 7 casos, a gente não tinha o tratamento disponível e 3 desses casos de leucemia mieloide, na verdade, eram promielocítica. Aqui são alguns gráficos que eles tentaram ver a associação de outros fatores com a sobrevida. Na verdade, os únicos que eles conseguiram mostrar que teve uma sobrevida maior do que os outros casos foi o subgrupo M3, que a gente pode ver aqui no gráfico C. Quanto a citogenético, se era risco favorável ou desfavorável, eles não conseguiram ter essa associação entre sobrevida global. E quando eles olharam só para os pacientes de transplantados renal e transplantados hepático, a sobrevida ela era semelhante. Nessa outra série de 2017, né, dos 14 pacientes após transplante de órgãos sólidos, eles receberam terapia de indução com citarabina e antraciclina, e aí 5 de 7 pacientes entrou em remissão. Os demais receberam agentes hipometilantes, terapia de suporte, só um paciente entrou em remissão, e não foi observada rejeição aguda do enxerto quando eles reduziram a imunossupressão, mas realmente o N é pequeno. Nessa série de casos, nenhum paciente foi submetido a transplante. A gente não conseguia saber os motivos, mas dentre as descrições, talvez comorbidades, função frágil do órgão, dentre outros. E nesse caso isolado publicado em 2022, ele teve óbito após ser refratário a 3 linhas de tratamento. Fez a indução com citarabina antraciclina, segunda linha com fludarabina, etoposide e citarabina, e terceira linha com dacitabina e venetoclax. Então, a conclusão é que, na verdade, as abordagens ideais para o tratamento de neoplasias mieloides após transplante, elas não são conhecidas. Os dados, né, em relação a anormalidades citogenéticas, comorbidades, eles não estavam disponíveis para
a maioria desses pacientes, nem para todos, então não tem como determinar se esses fatores podem interferir na sobrevida, e que, embora o transplante halogênico ele seja indicado em pacientes com LMA, relação à terapia, citogenética de alto risco, os dados em relação a esse cenário pós-transplante de órgão sólido, ele é muito limitado para definir o papel do transplante. Era isso. Obrigado, Thaís. Eu queria comentar aqui a presença da professora Paula Francinetti, que é responsável, chefe do transplante de medula óssea, desculpe, do transplante renal, e eu estava fazendo aqui uma reflexão, Paulo, sobre, primeiro que, do que eu me lembro, esse é o primeiro caso nosso, né, em que a gente conseguiu documentar, né, então não sei se você lembra de algum outro caso ao longo desses anos, você poderia falar? Oi, Fernando, vocês estão me ouvindo? Eu tive uns probleminhas aqui Não, eu estamos passei ouvindo bem, pode falar, fica à certo, vontade, por que eu favor. passei para o celular porque eu não estava conseguindo falar bem, certo? Eu não estava conseguindo ouvir bem, tranquilo. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, a residente, parabéns a vocês pela apresentação do caso, pela revisão da literatura. Nós temos o último levantamento já faz mais de 3 anos, né? Mas nós tínhamos linfomas, doença linfoproliferativa pós-transplante. Foi uma tese de mestrado da Lívia, uma enfermeira, que foi o que orientei. A doença neoplásica mais comum foi o câncer de pele, depois veio neoplasias de tireoides e só depois vieram as doenças proliferativas pós-transplante. Não tenho aqui no registro, a gente está em fase de fazer um novo levantamento, né? Outro caso de leucemia mieloide aguda, entendeu? Então, não temos. O que a gente tem observado é que com a era da timoglobulina, né? Globulina antitimócitos, e com a imunossupressão mais vigorosa e a imunossupressão do transplante renal, nós mantemos pelo resto da vida, enquanto o enxerto funcionar, é que o número de neoplasias tem aumentado de forma importante nos últimos anos. Inclusive, nesses últimos 3 anos, nós tivemos 4 neoplasias de cólon, reto ou em alguma parte do intestino, né? E ela falou aí da transmissão pelo doador, que é uma coisa rara, mas nós tivemos um caso de uma neoplasia coriônica que foi transmitido para o doador de rim e para o receptor de fígado e foi catastrófico. Na verdade, foi uma paciente jovem que teve um AVC, ela tinha menos de 20 anos, a doadora, mas quando a gente retrospectivamente foi atrás, na central, a Cláudia foi atrás e tudo, nós vimos que ela realmente teve um AVC, mas a causa provavelmente foi uma neoplasia, né? Então, a partir daí, nós ficamos solicitando o beta-HCG dessas doadoras jovens que têm morte encefálica por acidente vascular cerebral. Muito bom, Paula. Obrigado. Uma coisa interessante, você tocou no ponto que eu acho que é o principal, que é a questão da imunossupressão, né? Então, na medida em que foi inserido aí o ATG, né, a globulina antilinfócito, a gente sabia claramente os relatos de doença linfoproliferativa pós-transplante, isso é uma coisa que a gente vem debatendo já há alguns anos, e, inclusive no nosso serviço. A gente, inclusive, está nesse momento, num momento de levantamento desses dados. A Thais que é a nossa residente, que está à frente disso. E para nós, assim, recentemente teve uma publicação de um relato de um caso de um mieloma múltiplo pelo grupo da Turquia, da professora Meral Beksak. E para nós, assim, a mieloide aguda realmente do que eu tenho conhecimento, é uma novidade, né? Então,
Eu acho que isso acende um sinal de alerta para que a gente possa estar mais atento a essa possibilidade diagnóstica, né? Então, assim, me surpreendeu muito, Thaís, o levantamento que você fez, porque aparentemente não é uma coisa tão rara, né, nesses outros centros, né? Então tem números, tem agora interessante é quando você fala de câncer derivado do doador, uma dúvida que eu fiquei, Thaís, eu não sei se você tem essa informação, quanto tempo entre o transplante e o surgimento desse câncer derivado do doador? Você tem essa informação? Professor, não tem isso, porque os 14 relatos, só tem uma série, né, na verdade, de 14 casos que eu encontrei. E aí ele realmente não dá destaque para esse tempo, ele só dá destaque no contexto pós-transplante em geral, que é mais precoce, né? Nos primeiros 5 anos é o mais comum. Mas ele não dá enfoque se o derivado do doador, ele continua nesse mesmo período. Essa nossa paciente, ela transplantou em 2015, né? Então, aí a gente tem aproximadamente 9 anos, né, entre o transplante e o surgimento dessa neoplasia. Esse é um ponto, quer dizer, eu não acredito que, quando a gente raciocina em termos de leucemia aguda, que esse intervalo tão longo esteja relacionado com o doador, não, na minha percepção, não, tá? Então, é uma observação. Por outro lado, uma discussão muito importante aqui, primeiro que, como a gente foi tomado por um certo espanto com o caso, a gente induziu da maneira habitual, com 7+3, ela entrou em remissão, tolerou muito bem, já está na consolidação, né? De todo modo, é uma doente que é de alto risco, né? Mesmo que, e isso comprovadamente pela citogenética, a gente tem essa informação, isso é muito útil para a gente, e a indicação do transplante, ela certamente, se for possível, né, se for factível, a gente pretende seguir com isso, né, em termos da melhor conduta para essa paciente. Da doença linfoproliferativa pós-transplante, como é muito grave e está bem associada ao EBV, nós tivemos nessa série de casos, a gente deve ter aproximadamente entre 10 e 20 casos, talvez a Thais possa falar melhor no registro que ela está fazendo, mas nós tivemos um doente que, na verdade, foi pós-transplante hepático, que eu tentei prepará-lo para o transplante autólogo, né? Que é indicado, é possível, inclusive tem uma série de publicações, mas infelizmente ele progrediu e eu não consegui fazer. Ele entrou em remissão e depois progrediu. Então, na maioria das vezes é a história natural, né? Então, no caso do linfoma, do PTLD, você tem claramente aí a possibilidade de monitorar com o EBV. O que eu acho que na mieloide aguda, nessas outras doenças, você está meio que desprotegido, né? Você não tem um racional que te oriente como seguir isso pós-transplante, né? Então, você não tem uma reativação viral, você não tem uma associação clara. Então, parece uma coisa diferente, né? Sendo tudo dentro da mesma seara da relação com a imunossupressão. Então, é algo muito interessante. Inclusive, essa paciente tem um doador alternativo, mas como ela é alto risco, a gente deve considerar, né? E outro dado muito importante que você citou, a própria mielodisplasia, que é até mais frequente que a mieloide aguda, né, uma doença mais comum até em termos de frequência, a gente também não tem visto pós-transplante, mas talvez a gente vai começar a ver, né? A gente tem visto, na verdade, a gente vê mais SMD após transplante autólogo de mieloma, né? Paula pediu a palavra. Por favor, Paula. Paula, pode falar, por favor. Mas pode Não, terminar o pensamento. eu concluí o raciocínio. Fica à vontade. É porque está tendo um delay também aqui acho que a internet aqui está ruim. Não, Mas a esses gente está casos te são ouvindo bem. tá bom. Esses casos são desafiadores, né? Era isso que eu queria dizer e que assim a imunossupressão preponderante hoje no mundo, ela envolve realmente o micofenolato ou
sirolimus, né, o inibidor da mTOR, o tacrolimus, o inibidor de calcineurina, com ou sem corticoide, ou cerca de 50% dos esquemas no mundo, você pode tirar o corticoide. Aqui a gente não faz na manutenção em pacientes de risco, mas todos hoje a tendência é indução com a timoglobulina, né? O que isso aí realmente vai causar uma imunossupressão bem potente, bem robusta, e a gente migrou para um esquema onde a dose baixou de 6 miligramas por quilo para 4,5, a da timoglobulina, na tentativa de reduzir essa imunossupressão sem causar rejeição com isso, rejeição aguda, né? Mas os casos são desafiadores e, principalmente, o manuseio depois, em relação à imunossupressão. Porque o grande receio do paciente transplantado renal é retornar à diálise. E muitas vezes ele não quer nem reduzir a imunossupressão. E às vezes a gente precisa fazer uma redução importante. Um pouco controverso é que droga você retirar primeiro, né? Porque recentemente saíram alguns estudos com algumas mudanças de conduta, com lesão de pele, carcinoma espinocelular, câncer de pele. A gente retira o micofenolato. Quando é doença linfoproliferativa pós-transplante, a nossa tendência é suspender ou reduzir ou deixar uma dose bem pequena do tacrolimus. Então, é isso, e realmente os nossos pacientes, eles têm uma imunossupressão contínua para o resto da vida. Uma dúvida que a gente sempre fica realmente o grau de manutenção e que drogas manter, né, como imunossupressoras, né? Nessa senhora, especificamente, uma das discussões que nós tivemos foi que como ela entrou em remissão com o primeiro ciclo com doença residual mensurável feita por citometria de fluxo negativa. E então isso foi bem interessante. Eu acho que inclusive a gente deve repetir esse cariótipo dela, né? Eu acho que é importante, viu, Thaís, para a gente ter uma ideia de como é foi que está negativo isso. que eu não ouvi, Fernando. A gente chama, pela citometria de fluxo, né? A gente faz a doença residual mensurável. Pode ser, alguns chamam doença residual mínima também, mas o termo mais abrangente é doença residual mensurável. E aí faz pela citometria de fluxo, e ela não tinha mais evidência de célula imatura, de célula blástica, né? Então, isso é importante. Agora a gente repete novamente. E isso demonstra que houve um controle aí imunológico da doença, né? E isso é bom, é importante. Com certeza. A recomendação mais atual é deixar uma dose pequena de tacrolimus ou ciclosporina, não suspender. No último caso que eu pessoalmente tive, que a minha paciente do ambulatório que teve linfoma e que foi tratada, conduzida, né, por vocês, que fez o SHOP-R, ela aparentemente está em remissão completa. Eu tirei, ela era um esquema antigo, prednisona, azatioprina e tacrolimus. Eu tirei a azatioprina, tirei o tacrolimus, introduzi o sirolimus, e depois, quando saiu esse outro estudo que deixava uma dose pequena, eu introduzi só 25 miligramas de ciclosporina, mas ela estava no estadiamento, remissão completa, né? Um adenocarcinoma, não, um linfoma intestinal, né? Eu lembro dela, uma moça jovem, né? Isso. Ela moça tem bem 20 jovem. anos, ela tem 42 anos de idade, mas ela tem 22 de transplante. Eu lembro, sim. Eu acho que vai ser muito importante esse levantamento do que a Thaís está fazendo, que a gente vai ter uma ideia global aí, pelo menos no local, né, do que ocorre com esses doentes. Esse é um ponto. Uma outra coisa importante eu acho que a azatioprina é uma droga que tem que ser retirada mesmo, né, por razões bem óbvias aí da sua maior relação, inclusive com mielodisplasia.
Então, acho que a gente precisa, isso Não algo está que a mais gente, no esquema, ela é mais hoje uma é, alternativa, é, porque ela é uma droga da década de 70, 80, é, depois entrou o micofenolato para substituí-la, entendeu? perfeito, perfeito, perfeito. Então, Bom, ela, como foi transplantada há muitos anos, aí ela tinha ainda esse esquema antigo, né? isso. Ok, é muito bom, é muito boa essa discussão. Eu queria, então, a gente está chegando no final. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, para dar a palavra a alguém que possa, nesse último minuto, fazer alguma observação, alguma pergunta para a doutora Thais ou para a doutora Paula. Ô, Fernando, Bom dia, doutora. bom dia, Paulo. É Bom Helena de dia, Oliveira. doutora Helena, né? Bom dia, doutora Helena, que prazer. Não, é muito interessante e eu acho assim, muito importante como a gente vai aprendendo, né? Porque considerando, digamos assim, o número de transplante hepático que se tem, o número de transplante renal, e mais, porque agora nós somos transplantadores, né? É hepática, é renal, é medula, e as novidades vão aparecendo. Mas o que eu queria mesmo, Fernando, era parabenizar a Thais por essa revisão muito bem feita que ela fez e que trouxe muita novidade, Thais. Meus parabéns, eu gosto muito das apresentações que a Thais faz. Obrigada, Principalmente doutora. quando ela coloca o verde com as letrinhas cor-de-rosa. Então, isso dá assim, Obrigada, doutora. uma nova coragem, porque é muita novidade triste. Pelo amor de Deus, fazer um transplante renal, ter uma boa evolução e arranjar uma mieloide aguda, Paula, ninguém merece, viu? Doutora Helena, é desafiador. É desafiador, minha filha, pelo amor de Deus. Agora, É. dos transplantes hepáticos, Fernando, não tem nenhuma neoplasia mieloide? Não, não. Até agora a gente teve do transplante hepático, a gente só tem tido relatos de linfomas, Hum, certo? E o que tem interessante do transplante hepático é que nós tivemos doente com citopenia clonal de significado indeterminado no pré-transplante e é um caso e o ISNES levou para o transplante hepático. Eu autorizei fazer dentro da parte hematológica e eu até não sei o feedback. A princípio, o feedback inicial era de que a doentinha estava muito bem, a doente da região norte. Mas o pós-transplante não, até preciso saber como é que é a evolução desse caso está sendo, até como forma de aprendizado para nós mesmos. Mas ainda não, doutora Helena. tem um Mas o que A predomina mesmo é linfoma. doutora Helena, a imunossupressão do transplante de fígado, ela é menor, menor. É, porque eles não induzem, até hoje, né, pelo menos, mas assim, eles deixam depois só uma droga, tentam retirar a droga, não deixam corticoide, geralmente eles deixam picofenolato, tacrolimus, então é uma imunossupressão menor do que a nossa. O pior da imunossupressão, dos transplantes de órgãos sólidos, é o renal mesmo e o pâncreas, certo? Porque o Então, porque renal mantém a imunossupressão muitos anos, né, Paulo? é Ou para sempre. sempre? Enquanto o Para enxerto sempre. funcionar, nós temos pacientes com 40 anos de transplante, 40 anos de imunossupressão. Então, a gente chama até que o transplante renal é uma cura entre aspas, porque você dá uma melhor qualidade de vida, mas transforma numa outra doença, que é a imunossupressão contínua. isso. Perfeito, pessoal. Muito, muito obrigado. Parabéns, Thaís, Por ensinar tanta coisa boa, Paula. Triste, mas boa. Obrigada sempre a Emata, parabéns a Thaís, obrigado, doutor Fernando, que está sempre nos dando suporte, e todos os médicos da hematologia quando a gente precisa, porque sem vocês nós não sobrevivemos. Eles sabem muito bem que nós estamos com 2 casos desafiadores atualmente. E é um prazer ouvir a senhora, doutora Helena. Paula, igualmente. Grande abraço. Pessoal, muito Abraço. Um obrigado. abraço Meu aí. parabéns.
Obrigado, parabéns aí a todos. Paulo, muito obrigado pelo seu tempo e estar conosco, e foi excelente. Muito, muito obrigado. Um bom dia, um bom resto de semana. Valeu, obrigado. Bom Tchau, dia. pessoal. Tá, tchau. Tchau.